Marcos, capítulo 4, versículo 35. Aqui é só um versículo que eu estou pegando. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E estamos vendo vários casos aqui. Por exemplo, na ressurreição de Lázaro, quando Jesus está diante do túmulo de Lázaro, ele fala para a irmã dele: tira a pedra. E ela diz: Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias, ou seja, agora já é tarde, não tem mais nada a fazer, é um corpo em decomposição, está certo. Tem situações que às vezes não tem mais jeito, mas temos que ouvir a Deus. Imagine Sara, quando Deus falou para Sara, falou para o Abrão, e a Sara escutou atrás da porta que ela seria mãe. Qual foi a reação dela? Ela deu uma risadinha e disse: uma mulher com 90 anos, quase 90 anos, um homem com quase 100 anos de idade, né? Eu teria o meu Senhor deleite, teria eu prazer ainda e tudo. Mal sabia ela que Deus daria aquele filho para ela, e depois, que daria ainda? Aí ela, com 127 anos, ela foi embora. E o Abraão estava com 137. Um homem de 137 anos pensa o que da vida? O que aconteceu com o Abraão? O Abraão casou e ainda teve filhos e filhas ainda, porque os dons de Deus são irrevogáveis. Então tem situações que às vezes parecem perdidas, que não tem mais jeito, não há mais nada a fazer. Não, nós temos que ouvir a Deus. Eu falei o caso do pastor Raoni, que os pais deles eram separados há 25 anos, divorciados. Um para cá, outro para lá. Já ouviu quem falar isso? Né? Um morava aqui, o outro morava lá no Rio Parta, né? Mas ele ficou em oração. O casal se reconciliou depois de 25 anos e casaram de novo. Então tem situações que às vezes já é tarde, nós temos que ouvir a Deus, nós temos que prestar atenção no que Deus diz. E eu estou estudando mais o Zacarias, que é bem conhecida a história, Lucas capítulo 1, versículo 5 em diante. Isso aqui é só a primeira parte, né? Lucas capítulo 1, versículo 5, diz: existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos porque Isabel era estéril. Você vê, e ambos avançados em idade. Às vezes a pessoa é muito de Deus, mas falta algo para ela, às vezes falta saúde. Ele é muito de Deus, mas hipertensa, diabetes, tem uma vida limitada. Às vezes é muito de Deus, mas tem uma vida escassa, nunca conseguiu ter uma vida confortável. Às vezes é muito de Deus, mas falta algo. Essa história foi mudada. Aí nós estamos estudando isso aqui com as revelações de hoje. Quando eu digo de hoje, é o que Deus está nos dando hoje, não é a história que nós já conhecemos. Diz assim: e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, apesar de faltar algo para ele, ele não abandonou o ministério, ele continuou firme. Quer dizer, o filho que ele pediu, nós vamos ver lá na frente que ele tinha pedido, não veio, mas ele continuou servindo a Deus. O apóstolo que escreveu, o escritor sagrado, lá em Hebreus 10, 25, veja o que ele diz, Hebreus 10, 25. Vamos ler lá direto, que fica 10, 25. Diz assim: não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vede que vai se aproximando aquele dia. Quer dizer, tem gente que deixa a congregação. Não, ele continuou fiel a Deus. Faltava o filho, mas ele continuou. O Abacuque ainda foi mais profundo. Lembra de Abacuque 3,17? O que diz Abacuque 3,17? Porquanto ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Quer dizer, então ainda que eu não tenha o filho que eu desejava, ainda que eu não tenha aquilo que eu desejava, entenda bem, mas eu vou continuar servindo a Deus. Nem todo mundo consegue isso. Eu não tenho marido, a senhora diz que eu gostaria, quer dizer, eu não casei jovem quando gostaria, eu não casei rapaz ainda quando eu gostaria, todavia me alegrarei no Senhor. Quer dizer, o importante é você ter essa comunhão com Deus, essa vida com o Senhor. Eu comentava que nem sempre um não é uma maldição. Todo mundo, ninguém gosta de receber um não, gosta?
não geralmente é um quê? Não geralmente é uma reprovação. Geralmente o não é uma coisa que você não quer, mas às vezes o não é uma bênção. E nós não percebemos disso. Deus sabe de todas as coisas. Às vezes o não no começo, o não que vem mais tarde, o sim virá mais tarde. Mas quando nós estamos confiantes no Senhor, isso aconteceu aqui. Aí, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e tua mulher dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Então ele pediu para Deus, ele orou um dia e fez um pedido para Deus, só que ele não esperava mais. Ele não estava, entenda bem, zangado com Deus, revoltado com Deus. Não, ele continuou servindo. Eu comentei já em outras ocasiões, não hoje, eu não fiz esse comentário, que eu fiquei pensando quantas vezes alguém pediu oração para o Zacarias. Ore pela minha mulher, que ela é estéril. E o que ele responderia? A minha também. Não. Ele servia a Deus, tá bom? Eu falei, você olha o pastor da igreja, olha um obreiro, uma obreira, irmã, ora por mim que eu estou com câncer. E aquela pessoa às vezes está com câncer também. Ora pelo meu filho que é viciado em drogas, e às vezes o filho dele também é. Mas a pessoa, nós não pregamos a nossa vida, nós temos que viver o que pregamos. Então você vê que luta que estava o Zacarias, mas continuou servindo a Deus. Agora a resposta chegou. Aí o anjo deu algumas, vamos dizer assim, alguns detalhes. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. É verdade. O milagre não alegra só quem o recebe, alegra também os amigos. Vamos que você fique sabendo que eu estou com uma doença incurável, brava. E de repente você fica sabendo que eu fui curado, que eu estou bem. Você se alegra, puxa, o irmão já não está bem, que alegria, né? O milagre alegra. Porque será grande diante do seu Senhor e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Não quero polemizar, criar celeuma, entenda discussões, mas não é o caso da bebida aqui. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, você tem que procurar ser cheio do Espírito Santo desde o início da sua caminhada com Cristo. Eu logo que eu conheci Jesus, eu me aprofundei, eu abri o coração e eu fui logo batizado com o Espírito Santo. Bem que eu fui depois de ser batizado nas águas. Eu conheço pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo antes de serem batizadas nas águas. A minha filha, por exemplo, a mais velha, a primogênita, Sara, ela primeiro foi batizada com o Espírito Santo, depois ela foi batizada nas águas. Eu primeiro fui batizado nas águas, mas logo depois, foi dias depois, eu fui batizado com o Espírito Santo. Você precisa. É melhor do que tudo, irmão. É melhor do que qualquer coisa você ser cheio com o Espírito Santo. Uma pessoa cheia com o Espírito Santo, ela cria temor no coração dela, ela cria respeito pelas coisas de Deus, porque o Espírito Santo é Ele que nos guia em toda a verdade, é Ele o Espírito Santo que glorifica o Senhor na nossa vida, é Ele o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Então João Batista que viria, já seria uma criança cheia do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. O milagre converte. Talvez a nossa casa está faltando milagres. Nós já temos até orações, nós até oramos, nós até buscamos a Deus, até buscamos o Senhor, mas talvez não estamos apresentando as operações de Deus. Quando o Enéas foi curado, a Bíblia diz que toda uma região se converteu ao Senhor. Agora você vê que é uma coisa até diferente. O que é maior? O Enéas era paralítico há 8 anos. Lázaro estava morto há 4 dias e o Lázaro ressuscitou. Qual é o maior milagre que você acha? É um morto ressuscitar depois de 4 dias ou um paralítico andar depois de 8 anos? Lógico, um morto ressuscitar. Mas se você ler essas duas histórias, você verá, uma está em Atos, fica como lição de casa, depois você pesquisa lá. Atos capítulo 9, versículo 32 em diante, você verá que todos se converteram ao Senhor na cura de Enéas. Já na ressurreição de Lázaro, muitos dos judeus que tinham visto aquilo creram no Senhor. Muitos, não são todos.
Você vê que é uma coisa, né? É do grande milagre, acho que foram, muitas deve ser um truque, deve ser combinado, o diabo faz de tudo, irmão. Já ouvi cada coisa aí fora, de vez em quando vi uns bobinhos tentando menosprezar a obra de Deus. Eu contei para vocês que tem pessoa que faz filmezinho para mostrar pessoas que foram curadas, que dão várias vezes testemunho. Tem gente que dá assim, entende? Mas eles não nos mostram o outro, como por exemplo, eu vou mostrar daqui a pouquinho para você, uma senhora que teve derrame há 3 meses atrás. E ela estava com dificuldade, principalmente na parte da manhã, ela não conseguia nem levantar o braço. E aí Jesus foi e curou. A perna dela era dura do lado direito. Você vai ver como é que ela andou aqui na igreja. Mas aí eles não mostram isso. Isso aí eles não querem. Mas por quê? Porque é o diabo, irmão. Então você vê, o Lázaro ressuscitou, eles viram a ressurreição de Lázaro, mas o diabo conseguiu colocar no coração de alguns que aquilo era um truque, que aquilo foi combinado, que não sei o quê, porque eles não conseguiram crer. Me diz, muitos dos judeus creram nele, muitos, nem todos. Muitos creram, nem todos. Então o diabo sempre tenta causar essa coisa na obra de Deus. Mas é importante, o milagre traz conversão, mas irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. O que é isso? O povo que tem as provas de Deus, que tem a operação de Deus, é um povo bem disposto. Eu costumo dizer, quando você conta o que alguém contou para você, ou o que alguém falou para você, é bonito. Mas quando você conta o que aconteceu contigo, você conta a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, a história de Davi, a história de Daniel, a história de Pedro, de Paulo, tudo bem. Mas quando eu, por exemplo, ouvi um testemunho, fui eu que ouvi, ninguém me falou. Eu ouvi direto da filha deste homem, eu contei já para vocês, a autoridade máxima do nosso país. E ele estava doente no hospital, estava em coma já. Aí ela pediu, pastor Jaime, o senhor pode mandar um pastor lá, o hospital já está pronto para recebê-lo, a pessoa, porque eu já avisei lá. Eu pedi na época o pastor Felipe Rocha, que hoje já está na glória já, e ele foi visitar. Mas aí ela me contou, disse, pastor Jaime, antes do papai entrar em coma, eu levei papai a Jesus, levei papai a Cristo. Quer dizer, eu ouvi ela, a própria filha, falando, de vez em quando nós ouvimos que uma pessoa pública aceitou Jesus antes de morrer, um cantor famoso, quem ouviu falar de Darwin, teoria da evolução, né? E tudo, diz que no final da vida ele se converteu a Cristo, né? Mas as pessoas falam, esse não fui eu que ouvi. Então, quando você ouve, quando você vê, você se torna uma pessoa mais disposta a falar. Quer dizer, você vai... Isso é bonito, pessoal, de visitar uma pessoa. Muita gente aceita Jesus na hora da partida. Sempre conto para vocês aqui o caso de um homem que era pastor metodista, e quando a Igreja da Graça veio para São João, nós só tínhamos na Praça da Sé, que tem até hoje, na Silveira Martins 28. Mas aí ela veio aqui, nós alugamos um antigo cinema aqui na Júlio Mesquita. A Júlio Mesquita é continuação da São João. Você vem aqui, tem Rua dos Timbias, aí tem Pedro Américo. Depois da Pedro Américo tem a Aurora. Da Aurora em diante é a praça já. Aí não conta mais a São João, conta o número da Júlio Mesquita. É Júlio Mesquita 123. Para não causar confusão, que muita gente não conhece, eu sempre pergunto aqui, quem já conhece a Praça Júlio Mesquita, que conhecia? Levante a mão. Maurê aqui não conhece, está aqui do lado. Está aqui do lado da Praça Júlio Mesquita, essa pracinha, quando você sai da igreja aqui, quando você entra à sua direita. Então, aí ele morava em frente, esse senhor. E quando ele olhou, ele disse, que bênção, porque ele já estava com a idade avançada, a esposa também, ele já era jubilado, e ele só fazia capelania, né? Era mais capelania, que visitar os hospitais. E ele ficou feliz, minha esposa, puxa, gosta muito do R.R. Soares, então era só atravessar a rua, ela vai assistir os cultos aqui, que bom, glória a Deus. Aí ele me contou da vida dele um pouco, e falou dessas visitas que ele, como capelão, fazia nos hospitais. Ele disse, irmão Jaime, eu levei muita gente para Jesus no final da vida. Pessoa que estava morrendo, já tem gente que você acha que foi para o Beleléu, foi para o céu, irmão. Porque aceitou Jesus, não sei nem se parente seu, talvez, que você passou, eu tive um tio meu, morreu, o cara era ruim, o cara era isso, era aquilo. Às vezes você está enganado, no finalzinho alguém foi lá e falou de Jesus para ele.
Alguém foi e falou do amor de Deus, como o caso dessa autoridade, que a filha falou para ele antes, né, levou ele a Cristo, antes dele fechar os olhos. Então, só estamos mostrando isso aqui, que ele converterá muito, vai ser um povo bem disposto. Vamos voltar aqui. 18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada. Tá bom, seu anjo, eu orei, tá bom, seu anjo, eu pedi para Deus, mas o tempo passou, eu envelheci. Todo mundo envelhece, mas ele estava esquecendo o que o anjo falaria depois para Maria, não para ele. Capítulo 1, versículo 37. O quê? Porque para Deus nada é impossível. Então, qual é a nossa lição? Sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. Então, não jogue a toalha, mesmo com os seus olhos, com o seu entendimento, ou até o entendimento dos homens, já é tarde. Como eu falei, é um câncer com metástase. Não tem mais nada a fazer, o tratamento vai ser paliativo. Continue crendo. Continue crendo. Para Deus não há impossível. O que nós temos que fazer? Ouvir. Não quer dizer agora, entenda bem, que as velhinhas vão tudo engravidar aí não, tá? Não estou falando isso. Não começa a achar que eu estou falando isso, não. Deus pode até trazer um avivamento para alguém, não sei, não é verdade? Pode trazer uma coisa sobrenatural. O que eu estou dizendo é você ouvir a Deus, porque sendo já tarde, Marcos 4,35, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. Quer dizer, sendo já tarde, tem uma metástase, ouça a Deus. Quer dizer, já não tem mais nada a fazer, ouça a Deus. O Senhor cheira mal. Marta, eu tenho te dito que se creres, verás a glória de Deus. Quer dizer, crê naquilo que Deus diz, crê naquilo que Deus está falando. Aí sim você vai ver a glória de Deus. Então, como eu falei do casamento do pastor, de caso a caso que você pode ter a certeza disso, pastor Jaime, o rapaz já está travestido, já está com operação e tudo. Se Deus fala, é Deus, irmão. Ele faz o impossível se tornar possível. É o alcoólatra, mas ele é pinguço, ele já é pudim de cachaça. Aquele não tem mais jeito não, pastor Jaime. Aquele ali, porque até a sociedade que cuida dos alcoólatras, diz, a pessoa tem que reconhecer. Eu contei que um diretor de televisão, eu estava passando e ele me veio dar o testemunho. Pastor Jaime, eu era alcoólatra como você. Só que ele bebia o uísque, eu bebia cachaça, né? E ele, mas era alcoólatra mesmo, bebê. E ele disse assim, aí pastor Jaime, você sabe que nós que somos alcoólatras para sempre. Eu falei, está amarrado, irmão. A Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. Eu nunca bebi, quem bebeu foi o velho Jaime. O dia que eu aceitei Jesus, me tornei um novo homem, mas é porque pela ciência lá, quando essa associação que dá ajuda, a primeira coisa você tem que reconhecer que você é alcoólatra, quer dizer que você precisa de ajuda. Então, para eles, um alcoólatra é alcoólatra para sempre. Não, quem está em Cristo é nova criatura. Quer dizer, mesmo que seja num estágio avançado, para Deus não há impossíveis. Carta de Paulo ao povo de Éfeso, são os Efésios. Capítulo 6, versículos 10, 11, 12 e 13. Hoje é o 13, mas vamos ler do 10 em diante. No demais, irmãos meus, depois de várias exortações, Paulo fala da vida doméstica, fala da vida profissional, do relacionamento com o próximo. Ele fala então, no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Estreite o seu relacionamento com Deus. Seja uma pessoa próxima dele. Eu estava conversando dos discípulos de Jesus, que quando eles não conseguiram expulsar o demônio, em casa eles falaram, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar? Qual é a explicação? Essa é a oração que podemos fazer, não aquela reza em que pegamos alguns trechos da Bíblia e ficamos repetindo para Deus. Não, nós podemos orar com a palavra de Deus, mas conversando, dialogando com ele. Deus, a tua palavra diz que pelas feridas de Jesus eu fui curado, mas eu não estou conseguindo ser curado. Tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor, mas não estou conseguindo trazer meu filho. Me explica, me ensina aqui. Quer dizer, restreite o seu relacionamento com Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Lembra que eu falei do não? Ninguém gosta de receber um não. Mas às vezes foi Deus te dando um livramento. Porque o sim era uma armadilha. E quantas vezes a pessoa deu um sim e depois viu que era uma armadilha, né? Então é bom ser dirigido por Deus, é bom ter uma comunhão com Ele, porque Ele vai lhe dirigir,
ele vai abrir os seus olhos em tudo. Diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, quer dizer, tentar convencer uma pessoa, lutar contra uma pessoa, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tanto as pessoas que tentam nos enganar, né, como também as pessoas que estão sempre nos ofendendo, nos machucando, né, e tudo, nós não temos que lutar contra elas. Nosso versículo, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Tem vários dias maus. Nós citamos o caso na Bíblia aqui, no segundo livro de Paulo a Timóteo, segunda carta, né? Pode ser também chamado de livro, como de carta. Capítulo 4, versículo 10, eu não dei nos outros, diz assim, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Às vezes o dia mau não são coisas ruins, são coisas boas que aparecem nesse presente século, mas que podem tirar você da presença de Deus, que podem fazer você se afastar do Senhor, que podem fazer você sair do plano de Deus. São dias maus, mas você não percebe. Voltando a falar, às vezes o não é necessário, mas você não quer o não, você quer o sim. Mas só que o sim é uma armadilha do diabo. É o presente século. Pode levar. Então você tem que vigiar para não cair. Outro caso está no segundo livro de Crônicas, capítulo 12. Que no outro eu já dei. Daqui a pouco eu vou voltar no assunto que eu dei nos outros. Sucedeu depois, pois que, havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, quer dizer, que auge do homem. Foi confirmado o seu reino, foi fortalecido, tinha tudo então para andar na presença de Deus. O que ele fez? Deixou a lei do Senhor. E com ele todo Israel. Quantas pessoas, quando foram aprovadas naquele concurso, deixaram a lei do Senhor? Quantas pessoas, depois que conquistaram a pessoa amada, deixaram a lei do Senhor? Quantas pessoas, quando conquistaram algo, que deviam de andar mais firmes ainda, então para elas foi o dia mau. Elas não entendiam isso e acabaram abandonando o Senhor. São só exemplos. Aí vamos para o ensinamento que eu estou dando hoje, que é bem conhecido, que é livro de Ruth, capítulo 1. Ruth é o 8º livro da Bíblia. Primeiro é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Capítulo 1. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. História bem conhecida para a maioria aqui, mas tem gente começando. Belém de Judá é a cidade que mais tarde nasceria o rei Davi. Mais tarde nasceria o próprio Rei dos Reis, o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, que é o Senhor Jesus. A palavra Belém quer dizer casa de pão. Às vezes na casa de pão tem fome. Às vezes até na vida de um homem muito espiritual, de uma mulher muito espiritual, pode ter momentos difíceis. E às vezes a pessoa não entende isso. Ele foi dali e foi para Moabe. Moabe tem uma origem pecaminosa. Às vezes a pessoa vai para um lugar de origem pecaminosa. As 2 filhas de Ló, o sobrinho de Abraão, embriagaram o pai e tiveram filhos com ela, coisa triste, uma mancha nessa história da humanidade. 2 nações nasceram ali, Moabitas e Amonitas, e foram pedra para o povo de Deus. A nossa lição, eles saíram de Belém de Judá e foram para lá. Um lugar, entenda bem, de idolatria, um lugar de feitiçaria, um lugar de origem pecaminosa. O pior vem agora, e era o nome desse homem Elimeleque, e o nome de sua mulher, Noemi, e o nome dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Esse foi o maior erro, porque, entenda bem, lá na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9, 1 de João 3, 9. Assim, qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pecado é uma coisa, não devemos pecar. Mas pior é você ir em Moabe e ficar em Moabe. Quer dizer, ir no pecado e ficar no pecado. Não podemos. Qualquer pessoa que é nascida de Deus, ela não vive na prática do pecado, ela não consegue viver na prática do pecado, ela não consegue viver em Moabe. Ele ficou ali.
Salário do pecado é a morte. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com elas e com seus 2 filhos. Morrer todos nós vamos. Então nós vamos provar um dia isso, a não ser que Jesus volte antes. Um dia o nosso corpo vai ser sepultado, vai ser cremado. Eu falo, minhas meninas ficam assim: para com isso, pai. Eu posso ter mais 1 hora de vida? Posso não pregar no culto da tarde, entende? Posso ter mais um dia de vida, posso ter mais 1 semana, mais 1 mês, mais 1 ano, mais 10, mais 20, mais 30, mais 40, não sei, já estou com 65, não sei quanto tempo mais, mas o problema não é isso, o problema é você estar em Belém, é você estar na presença de Deus, porque fechar os olhos nós vamos fechar. O caso é que, tem gente que morre em Moabe, porque acha que a morte não vai chegar para ele, vai chegar, achando que não há problema algum viver aquela vida errada. Veja agora, diz assim: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã, e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Quer dizer, achando que não tinha problema, 10 anos. Não tem, a hora, a conta vai chegar, irmão. Vai chegar. Pode ter certeza que a conta vai chegar. E a conta chega. A conta chegou para eles. Tem gente que está 1 ano vivendo no pecado, não tem problema. 10 anos, 20 anos, 30 anos, achando que até virou normal, que Deus entende a situação dele, Deus entende. Não, Deus espera por você. Deus espera até a hora da morte, até a hora do último suspiro, até a hora do seu último fôlego nesse mundo. Deus espera. Depois da morte, vê o juízo. E muita gente está morrendo em Moabe. Muita gente está morrendo fora da presença de Deus, porque não houve advertência. Não erreis. Os devassos, adúlteros, mentirosos, tudo aquilo ali, não vão entrar no reino de Deus. E pode ser pregador. Eu sou um ator, irmão, eu represento bem, entenda bem, mas eu sou um roubador, irmão. Digno é o obreiro do seu salário, mas abaixo do salário pequeno eu vou pegar um pouco mais. Eu não vou entrar no céu. Eu estou em Moabe. Ou eu tenho entenda bem, um caso escondido aí que ninguém sabe, coloca um bigodinho, um postiço, tem. E tem gente aí que eu estou dando a matéria nova agora. O caso dele não é nem físico. O caso dele é, às vezes, só nos seus pensamentos. Por quê? Porque ele está passando por um momento difícil, E ele assumiu, assim, uma coisa platônica. O que é isso? Uma coisa que não é real. Bem que, se for pelo lado da filosofia, você vai entender que eles acham isso até espiritual, mas não vão entrar nesse mérito, não, discutir o tema aqui. Não, é que a pessoa cria uma coisa e acha que não tem problema, porque ela se realiza só naquele mundo dela, aquele mundo fantasioso, aquele mundo ilusório, aquele mundo platônico que não existe, entenda, que não é realidade, porque ele é um refúgio. Só que a Bíblia Sagrada diz que Deus vai julgar os pensamentos e as intenções do coração. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 39, diz assim: ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito. Quer dizer, eles não fizeram fisicamente, mas foram. Tem muita gente que ninguém não está fazendo nada, nunca vai ser julgado por alguém, nunca vai ser condenado, mas, amigo, não entra nessa. Fecha esse mundo irreal. Esse mundo não existe. Ele está levando você para o inferno, porque Deus conhece. Você está morando em semente em Moabe, ainda que seja só com os pensamentos. E não é só fantasia, entenda bem, amorosa, não. Às vezes é de vingança. Você torce dentro de você, você não vê a hora de receber a notícia. Tenho explicado isso, que aquela pessoa bateu o carro, que aquela pessoa morreu, que aquela pessoa está doente, que fizeram com ela o que ela fez com você. Para com isso. Você está naquela dente por dente, olho por olho? Não faça isso, acaba com isso. Mesmo que seja só nos seus pensamentos, seja só nos seus sentimentos, fecha essa porta. Não permita que essa porta fique aberta. Fecha essa porta. Voltando. E morreram também ambos. Vai acontecer, vai chegar essa hora. A conta vai ser paga. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher, desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe
Coisa séria. Ô Noemi, Deus está abençoando. Aonde? Belém de Judá. Nunca deveria sair. Não saia do seu lugar. Você já ouviu aqui, que não dei hoje, mas Eclesiastes 10:4, já dei em outras ocasiões. O que diz? Eclesiastes 10:4. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes teu lugar. O que está dominando esse mundo? Se levantou contra você, não dê. Seu lugar é na palavra de Deus. Seu lugar é na comunhão com Deus. Ela levou as duas noras, sendo que uma parou no meio do caminho. A outra conseguiu ir. Havia uma lei, entenda bem, que os filhos dela, Noemi, quebraram essa lei. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 23, versículo 3. Deixa eu ver se eu conferi, se é isso mesmo. 23:3. Deixa eu pegar para você. 23:3. O que diz Deuteronômio 23:3? Nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração. Mas a Ruth entrou, pastor Jaime. Entrou porque se arrependeu da vida dela para querer uma nova vida. Eu citei agora os adúlteros, mentirosos, ladrões, não entrarão. Pastor, ladrão não vai entrar não. Não vai, a não ser que se arrependa. Então a Ruth entrou, porque ela mudou, ela quis. Não, o teu povo será o meu povo. Entenda bem. O seu Deus será o meu Deus. Aí sim. Mas fora disso, não entraria. Eles fizeram essa união. Mas qual é a nossa lição aqui? Era o dia mau para eles. Começou com o pai deles. Era o dia mau. Foram morar em Moab, gostaram e ficaram lá. É o dia mau. Você sai, entenda bem, e começa a fazer o que não deveria fazer. Mas gosta, fica ali achando que não tem problema. Tem. A conta vai chegar. E a conta chega para muita gente. Então, o que nós temos que fazer? Voltar ao nosso lugar. Voltar aonde? Vamos para Apocalipse, capítulo 2. Isso é bonito. Eu gosto muito desse versículo aqui. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Deixaste Belém de Judá. Deixaste o teu primeiro amor com Deus, a sua obediência, a sua submissão a Ele. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te. E pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. É claro para nós, se a pessoa não faz, uma hora vai pagar a conta. Então, a mensagem não é de condenação, é mensagem de salvação. Amém? Guarda o que você está ouvindo hoje. Nunca vá para Moab, irmão. Nunca saia da palavra de Deus. Momento difícil todo mundo tem. No casamento, na vida financeira, não faz nada errado, entenda bem. E às vezes, até quando vem uma proposta, você tem até a proposta lícita. Eu contei já um caso que um amigo falou, pastor Jaime, eu dinheiro, trabalhava, tinha meu emprego fixo, já de 20 e poucos anos, ele falou na época, e eu recebi uma proposta. Um amigo de muitos anos, que trabalhou conosco, montou uma empresa e disse para mim, quer trabalhar comigo? É empresa nova, o mercado está aceitando bem, nós estamos ganhando bem, e eu vou te dar um bom salário. Ele disse, pastor Jaime, já ouviu falar disso aqui? Ele me ofereceu 3, quase 4 vezes mais. Não pensei 2 vezes. Fui lá, fiz acordo, eu pedi a demissão e saiu. Primeiro mês, já pensou? Receber quase 4 vezes mais, bolso cheio, né? Ficou feliz. Segundo mês também. Terceiro atrasou. No 4 ele não recebeu. Quinto nem se fala. E o amigo falou para ele, rapaz, estou tendo rejeição, não estou conseguindo. Não vou poder ficar contigo. É amigo, pastor, já me deixei para lá, não tem justiça, acabou ali mesmo o nosso relacionamento. Meu Deus é muito misericordioso, voltei na antiga empresa, contei toda a história e me aceitaram de volta. Claro, não com o mesmo status de um funcionário antigo, agora é uma pessoa que está recomeçando, mas me aceitaram. Qual é a nossa lição? Não sai do seu lugar, mesmo quando você vai, ouça a Deus, tem que ouvir o Senhor, porque aquela proposta, voltando a falar do sim e do não, nem sempre o não, entenda bem, é uma resposta, vamos dizer assim, negativa, é uma direção que Deus está dando. Seja dirigido por Deus, Deus vai sempre contigo.